RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Obrigado pelo carinho da sua audiência. 485.962 eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais deste ano em Sorocaba, conforme os dados do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O número total é 6,02 maior do que no pleito municipal de 2016, quando 458.334 eleitores estavam em condições de votar na cidade. O aumento representa 27.628 eleitores a mais. A pandemia do novo coronavírus adiou as eleições municipais para 15 de novembro e, com isso, a propaganda eleitoral gratuita. Os candidatos começam a se apresentar à população na TV e no rádio a partir do dia 9 de outubro. No próximo domingo, dia 27, os candidatos já podem pedir votos, mas a campanha no rádio e TV só inicia em outubro. Segundo o calendário eleitoral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, também no dia 27 está permitida a propaganda dos candidatos pela internet. Para falar sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos aqui no RMS News, com a importância deste momento, o juiz eleitoral, doutor José Elias Temer, responsável pela zona eleitoral 356. Doutor José Elias Temer, satisfação imensa tê-lo conosco aqui. Obrigado pela confiança em poder conversar conosco e esclarecer o internauta e os nossos ouvintes aqui no RMS News. A Justiça Eleitoral é que agradece a possibilidade e a participação de comunicação com a população. A satisfação é nossa, doutor, e é lógico que a expectativa é grande nesse momento para entendimento e compreensão de como a Justiça Eleitoral trabalha neste processo eleitoral de 2020. Doutor José Elias Temer, eu começo com a primeira pergunta. Quais os principais desafios que observa na realização do pleito de 2020 e as medidas principais que adotará a Justiça Eleitoral para que tenhamos um menor impacto sobre esse cenário junto ao eleitorado, aos servidores da Justiça e voluntários que estarão atuando neste processo? Oliveira, é uma eleição em tempo de pandemia. O nosso maior desafio é assegurar a livre manifestação do voto, a realização da cidadania e observar, ao mesmo tempo, os cuidados que a saúde pública exige. Então, a primeira eleição em tempo de pandemia, bem, pelo menos da qual participo, imagino que todos os que vão votar e que participaram dessa eleição nunca tinham vivido antes uma pandemia. Então, os cuidados necessários que serão adotados pela Justiça Eleitoral, pelos funcionários da Justiça Eleitoral, pelos voluntários que trabalharão para a Justiça Eleitoral, enfim, todas as pessoas envolvidas nesse procedimento deverão observar os cuidados sanitários correspondentes. Doutor José Elias Temer, juiz eleitoral de Sorocaba, responsável pela vara 356, zona eleitoral 356. Doutor, no próximo domingo, dia 27, os candidatos já podem pedir votos. Que tipo de ações eles poderão desenvolver a partir desta data junto ao eleitorado? Bem, eles poderão fazer a campanha eleitoral pela internet, enfim, por todos os ambientes. Só o horário eleitoral gratuito que vai começar posteriormente, em 9 de outubro. Sempre com bastante cuidado para não veicular notícias falsas, não ofender as pessoas, enfim, mostrar quais são os seus projetos de governo, quais são as suas ideias, para que os eleitores possam escolher o candidato que lhe pareça mais apropriado.
Doutor José Elias Temer, a campanha eleitoral no rádio e na TV começa no dia 9 de outubro, sendo que neste ano, de forma mais efetiva, temos a entrada da internet por meio de suas diversas ferramentas, como as redes sociais, que ao serem usadas de maneira ilícita, traz o ingrediente das fake news. A Justiça Eleitoral, com todo o know-how que tem de relação com as mídias tradicionais, adquirida ao longo dos anos, como atuará nesse contexto de internet e de fake news? Bem, é um contexto realmente diferente, mas os provedores de internet é que tiram do ar as notícias falsas e as notícias que são gravosas, por meio de representação feita pelos candidatos atingidos ou por manifestação de qualquer pessoa que indique a falsidade daquela informação. O provedor retira do ar e a pessoa responsável pela inserção, pela postagem falsa ou postagem ofensiva, será, evidentemente, responsabilizada por isso. Estamos conversando aqui no RMS News com o doutor José Elias Temer, juiz responsável pela Zona Eleitoral 356. Muito importante essa fala do doutor, que nos faz tentar compreender como a Justiça Eleitoral atuará nas eleições deste ano. São muitas as perguntas e eu vou continuar aqui, doutor José Elias Temer, com mais um questionamento. Nos últimos anos, a sociedade observa inúmeros avanços na legislação eleitoral relacionada às campanhas de rua dos candidatos. Exemplo, temos quando era permitido fixar panfletos em postos de energia, viadutos, entre outros. Hoje isso já não é possível, porém as redes sociais aí estão e os internautas poderão receber uma enxurrada de informações via internet. Que tipo de propaganda poderá ser feita pelo candidato na internet? Apenas a orgânica, a patrocinada? Caso o internauta perceba abuso, terá a Justiça Eleitoral um canal para a denúncia? Sim, a Justiça Eleitoral tem todos os canais abertos para a denúncia. A campanha deverá ser uma campanha limpa, uma campanha de projetos, de plataformas, de ideias de gestão administrativa, de gestão política, e não uma campanha de ofensas, de falsas notícias, de depreciação dos adversários. É importante manter o nível do debate, da discussão, ainda que seja pela internet. Lembrando sempre que as pessoas que trafegam pela internet, elas são identificáveis. E o provedor fará isso, fará essa identificação, e se houver a prática de ato ilícito, a pessoa que agir desconforme a lei será responsabilizada. Doutor José Elias Temer, juiz eleitoral da Zona 356, conversando conosco. Em tempos de pandemia, dia 15 de novembro, e no caso do segundo turno, 27 dias de votação, onde os eleitores escolherão quem governará a cidade no executivo e no legislativo. E entre as novidades deste pleito, teremos a ampliação do horário de votação, iniciando às 7 horas. E a não identificação por meio da biometria, são duas novidades. Quais critérios adotará a Justiça Eleitoral para que não ocorra aglomeração nos locais de votação e o distanciamento entre os eleitores seja mantido, doutor? Primeiro, Oliveira, entre 7 e 10 horas é o horário preferencial para os maiores de 60 anos, para as pessoas com mais idade. Então, é importante que o eleitor observe isso, e os que não tiverem essa idade deixem para votar depois das 10 horas. Esse aumento de 1 hora no horário de votação é um aumento importante e servirá para absorver esta demanda dos mais idosos. Na escola será obrigatório o uso de máscara, a pessoa só terá acesso com o uso de máscara, deverá higienizar as mãos antes e depois
de utilizar a urna eletrônica e manter a distância entre os eleitores na fila de votação. Tudo isso será observado, nós teremos os funcionários, os voluntários trabalhando, e tenho certeza que isso correrá com muita segurança. É importante manter essas medidas sanitárias para preservar a saúde de todos aqueles que compareçam às urnas. Doutor José Elias Temer, o senhor acabou de responder uma pergunta que eu faria, mas como nós vivemos um momento em que há aquele que ainda insiste em fazer o contrário, eu vou refazer essa pergunta novamente. O uso de máscaras é obrigatório no estado de São Paulo e em várias partes do país. Entretanto, como eu lhe disse, há pessoas que ousam em não fazer uso. Pergunto, a Justiça Eleitoral adotará procedimentos diferenciados para casos como este, visto que o eleitor não pode ser impedido de votar? Veja, Oliveira, uma coisa no município haver a obrigatoriedade do uso de máscara, imposição de multa. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de acesso ao local de votação, em que é obrigatório o uso de máscara por determinação da Justiça Eleitoral. Então, a pessoa que não usar máscara não entra no local de votação. Simples assim. Ok, sem delongas, né? Está definido, esclarecido. Doutor, quanto à apuração dos votos, já falamos do horário de votação, agora chegando à apuração dos votos em Sorocaba, qual logística implantará a Justiça Eleitoral e qual o prazo previsto para o encerramento da apuração na cidade? Em relação à apuração, não há nenhuma novidade. Ela deverá ocorrer como aconteceu nos outros anos e terminar por volta das 8h30, 9 horas da noite. Acho que já teremos o nome dos candidatos eleitos. Importantes informações. Doutor José Elias Temer. O doutor tem uma longa carreira na magistratura, tantas outras eleições coordenou, esteve à frente. Qual o diferencial maior desta eleição, falando da sua experiência, até que porque eu creio que isso também traz para a gente uma forma de enxergar esse momento? A pandemia, Oliveira, o distanciamento social, o uso da internet, o uso mais intensivo da internet, são adaptações que são feitas em tempo de pandemia, mas acredito que, apesar desse diferencial, as eleições transcorrerão em tranquilidade e o eleitor poderá escolher o seu candidato sem grandes problemas nas eleições de 2020. Tem alguma outra informação que o senhor julgue importante colocar neste momento para o internauta, o seguidor do RMS News, doutor? Uso de máscara no dia da eleição, higienização das mãos antes e depois de entrar na cabine de votação e manter a distância de pelo menos 1 metro entre um eleitor e outro enquanto aguarda para ser admitido na sessão de votação. Doutor José Elias Temer, muito obrigado por atender o nosso convite, por confiar no nosso jornalismo. Colocamos o nosso espaço à sua disposição e à disposição da Justiça Eleitoral e agradecido sempre, doutor. A Justiça Eleitoral é que agradece esse espaço, Oliveira. Conversamos com o doutor José Elias Temer, juiz eleitoral de Sorocaba, da Zona Eleitoral 356, conversando conosco nesta edição, falando sobre o pleito eleitoral em Sorocaba, no Brasil, de forma mais específica para a cidade de Sorocaba, com a campanha que tem início no próximo domingo, dia 27. rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet.